Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom? Vamos continuar com Guerra Fria, então. Tem muita coisa para falar nesse período, né? E a gente vai falar, então, estamos falando sobre China, né? Sobre o período da Revolução Cultural, que foi um momento, então, no qual houve uma série de rupturas, né, no interior do Partido Comunista. O Mao começou a ser questionado e por isso mesmo ele vai lançar mão, então, né, de todo um discurso, uma narrativa ideológica, enfim, né, que vai colocar todos os seus inimigos como inimigos não só dele, mas do povo, do próprio partido, da própria China, né, em último caso, né, ele escreveu um livro chamado Livro Vermelho, né, que esse livro vermelho, na verdade, era então uma obra no qual ele expunha todas essas perspectivas dele, né, e era um livro, assim, praticamente obrigatório, né, todo mundo tinha que ter, todo mundo tinha que ler, assim como ter, né, referências à imagem do mal, né, na sua casa, enfim, isso aí vai ser criado, enfim, né, brigadas, né, chamadas guardas, enfim, uma série de grupos, de organizações, enfim, né, uma série de guardas, né, guardas vermelhas, né, que eles chamavam, que basicamente mobilizavam muito a juventude, né, então uma série de atividades culturais e de paradas militares, enfim, né, todo aquele furdunço que a gente já tem uma ideia que muitas vezes é mobilizado, né, para agregar as pessoas e mobilizá-las em prol de uma determinada causa, digamos assim, né, vai ser mobilizada, realmente uma lavagem cerebral, assim, né, e, como eu disse para vocês, tudo aquilo que era, enfim, considerado, enfim, foi proibida a leitura de várias obras, que eram muitas queimadas, sei lá, enfim, obras que eles eram consideradas burguesas, né, Balzac, por exemplo, ou enfim, foi como eu lembrei agora, mas esses autores, enfim, né, franceses, ou tocar piano, enfim, né, tudo isso era sinal de decadência burguesa, de deterioração burguesa, enfim, né, e essas questões, como eu falei para vocês, elas vão ser muito mobilizadas nessa perspectiva, né? E, digamos assim, os grupos opositores, baseados principalmente, né, no. Eu não sei falar chinês também, se eu não sabia falar russo, também não sei falar chinês, tá? Então eu não sei como é que você fala isso, esse nome, tá? Mas enfim, vou tentar. Liu Shaoqi, né? Suponho, e o Xiaoping, né, eles são opositores ao mal, então eles vão acabar sendo perseguidos, presos, enfim, né. Inclusive o Liu Shaoqi vai acabar falecendo nesse contexto, e os dois foram então, né, presos em condições bastante precárias. E como eu falei para vocês, essas guardas, essas organizações, elas mobilizavam muita gente e que muitas vezes, enfim, havia delações dentro da própria família, né, perseguições, enfim, bem complicado, assim. Tem alguns filmes que falam sobre isso, né? Tem um dos que eu mais me lembro sobre a questão da Revolução Cultural, é um filme espetacular que se chama Balzac e a Costureirinha Chinesa, que é a história então de dois jovens, né, que vão para um campo de reeducação, onde eles vão ter que trabalhar plantando, etc. São dois meninos da cidade, assim, um que tocava violino, o outro, enfim, dois jovens, né, filhos de intelectuais, assim, e eles vão para esse campo de reeducação. Lá eles conhecem uma menina, né, que era uma costureira, filha de um costureiro, enfim, ou neta de um costureiro, não me lembro. E aí tinha essa questão de eles apresentarem para ela o Balzac, né? Então esse é um filme espetacular, um filme chinês muito bom sobre esse período, tá? Bom, então era de fato esse momento, né? E o Mao vai, né, aproveitar esse momento para expurgar seus opositores, enfim, né, então nessa década, assim, e ele foi a grande liderança, né, chamado de grande timoneiro, até sua morte em 76, e a partir daí houve toda uma disputa, né, de quem assumiria o poder do partido após a morte dele, e quem acaba, então, sendo reabilitado nesse contexto é o Deng Xiaoping, que eu já tinha falado para vocês antes, né, e ele acaba se tornando a nova liderança do governo chinês. Ele vai fazer uma série de reformas, né? Tentando liberalizar um pouco a economia, fazendo a economia gerar um pouco, né? Criando, vai ser chamado de zonas econômicas especiais, então, né? Que permitiam a instalação de empresas estrangeiras, né? Então isso proporcionou uma série de investimentos externos
na China, né, uma modernização também, né, na estrutura chinesa, certo? Só que enquanto havia toda essa liberalização, né, no setor produtivo, ao mesmo tempo não houve no sentido democrático das instituições, né? Até hoje o Partido Comunista Chinês é o partido, enfim, né, é a liderança monolítica, é quem manda, digamos assim, de modo geral, na estrutura do país, certo? Então, né, isso se manteve. Em 89 houve uma rebelião, uma revolta, né, contra essa situação, né, demandando mais democracia, instituições mais abertas, fim de censura, enfim, uma série de manifestações em todo o país, né, principalmente, né, digamos assim, tem como grande marco, né, a ocupação da população na praça, vão ocupar, né, a Praça Paço Celestial, que é um espaço público importante em Pequim, né, que é a capital chinesa, e ela ficou muito conhecida, né? Ela foi liderada por estudantes também, intelectuais, exigindo então mais liberdade de imprensa. A gente sabe que as coisas não chegam muito, né? A gente sabe que há uma censura, a gente sabe que há filtros, né? Na imprensa, né? De modo geral, né? Claro, se a gente for discutir o que é liberdade de imprensa, bom, aí a gente tem uma situação mais complexa, daria assim, né? Um debate filosófico que levaria, né, dias sem a gente chegar de fato a uma conclusão, o que é uma imprensa livre e quem é que tem uma imprensa livre de fato, mas enfim. Então, basicamente, a gente vai ter essa situação de uma ocupação da praça, né? E essa ocupação vai ser reprimida com muita violência. Isso foi em 89, inclusive eu me lembro de ver reportagens, tem uma foto, tem um livro de vocês que é muito famosa, de um jovem, enfim, parado na frente dos tanques, enfrentando os tanques, né? Bem interessante, mas a repressão foi muito violenta. Então, estima-se mais ou menos que morreram mais de 100.000 pessoas, né? Nesse processo, né? E de fato o Partido Comunista Chinês continua tendo todo o poder nas suas mãos, basicamente, certo? Apesar de nós termos, né, uma flexibilização econômica, a China tem um potencial econômico gigantesco, né? Grande parte do mundo, inclusive o Brasil, depende da China, né? Então, economicamente, quem é o nosso maior comprador, assim, enfim. E atualmente, né, o comando, né, do Partido Chinês, basicamente, né, que estava na mão do Xi Jinping, na década, né, no início do século XXI, e basicamente ele vai organizar uma abertura ainda maior no sentido dos negócios, né? Então os chineses podem ter seus próprios negócios, a abertura para investimentos estrangeiros, enfim, né? Há enfim, né? Há uma influência muito grande, né? E interesse muito grande nos demais mercados, né? Então, enfim, né? Há uma ideia de consumo, né? Enfim, e de também viagem ao exterior, né? Mas a gente ainda tem um controle estatal muito grande. Esse controle estatal está na mão do Partido Comunista Chinês, né? Enfim, em setores estratégicos, né? De um país, né? Ou seja, suas fontes de riqueza, suas fontes naturais, a comunicação, enfim, né? Uma série de situações estratégicas, certo? E basicamente, né, a China, ela se coloca como atualmente, né, a segunda, se não sei nem se tá ali, ó, quase, né, para ser a primeira economia do mundo, né? Afinal de contas, a China, além de ter um território vasto, uma série de riquezas, né, e uma população gigantesca, tem uma série de controles, né, que o Partido Comunista Chinês coloca, que, enfim, né, acaba viabilizando esse crescimento econômico gigantesco, né, que a China tem. Então, é um ponto bem importante, né, um país importante, que a gente não pode ignorar, e é possível que apareça, né, em algum vestibular alguma questão sobre a China, até por conta, né, da situação da pandemia, uma vez que, né, apesar do a gente não poder referir, né, vírus chinês, porque afinal de contas isso é no mínimo um termo xenofóbico, mas o vírus surgiu na China, né, possivelmente inclusive por essa questão de desmatamento, né, poderia acontecer em outro lugar, né, quem sabe o próximo acaba sendo na Amazônia, a gente não sabe, né, mas o fato é que essa degradação ambiental, né, que a China de fato promovia muito no seu território,
tá muito vinculado a essa perspectiva, né? Então, com a situação de ter, né, do vírus ter aparecido inicialmente na China, né, mas a China também está muito avançada na produção de uma vacina, por exemplo, podem ser tópicos que sejam trabalhados nas questões de vestibular. Então, vocês devem ficar bem atentos à situação, né, na China, certo? Talvez apareça alguma questão nesse sentido. Beleza, gente? Bons estudos, tá? E nós continuamos depois falando sobre Revolução Cubana.